Então a gente vai falar rapidamente aqui um pouquinho, a breve história dele, porque a gente já falou que aos 3 anos ele ficou órfão, casou aos 20 anos com uma viúva que já era mãe de 2 filhas, teve mais 4 filhos com essa viúva, porém aos 28 anos quem fica viúva é ele, Jesus Gonçalves. E aí continua músico, continua na vida dele, e surge a hanseníase, mas ele ficou viúvo, logo depois surgiu a hanseníase, casou com uma nova esposa, a Anita, que já era espírita e tentava de alguma forma trabalhar a ideia espírita, né, os ideais espíritas com ele, mas ele tinha muita dificuldade de entender. Mas aí ele teve a hanseníase, ficou vivendo isoladamente, porque é importante a gente falar que naquela época em que ele viveu, não existia cura, né, para a hanseníase, para a famosa lepra. Então vivia-se isoladamente. Foi para um asilo colônia de Aimorés, depois ele foi para Itu, no asilo famoso, né, o Hospital Colônia Pirapitingui. Enfim, então ele teve uma vida de bastante luta relacionada, teve um momento que ele se converteu de fato. Eu acho interessante aqui, Arthur, a gente falar da conversão de Jesus Gonçalves, porque ele já vinha, de alguma forma, tendo bastante contato, depois que ele casou com a Anita, com, né, a doutrina espírita. E ela, quando desencarna, tenta contato por meio da psicofonia, manda um recado para ele, ela ainda fala, velho, não duvides mais, Deus existe. Então, de alguma forma, ela estava ali, por mais que a vida dele era muito sofrida, e ele passava por questões sérias, ele ainda não tinha sido, né, não havia sido convencido de que existia vida após a morte, de que Deus existia. Ele era extremamente materialista. E a conversão dele foi quando ele estava sofrendo muito, com muitas dores. Ele pediu para Deus, se você existe, eu vou deixar esse copo aqui e você coloca um remédio para passar a minha dor. E naquele momento ele teve a prova, porque esse remédio aconteceu, ele sentiu um gosto diferente, um gosto amargo e uma cor diferente na água. Sim. E aí ele tomou e em 2 minutos a dor passou. Não são todas as pessoas que têm essa prova tão diretamente. Claro que no caso dele demorou bastante para acontecer, né? Existiram inúmeras lutas. Mas como que você examina isso? É interessante porque nos lembra de algum modo a trajetória de Saulo de Tarso até Damasco, que é um certo modelo arquetípico para a jornada de muitos de nós. Nós vamos vida fora recalcitrando contra os aguilhões. Ou seja, qual o papel da dor na vida humana, na criação divina? Em geral, o processo da dor é um processo despertador. Existem dores auxílios, existem dores que surgem dentro de processos naturais da vida, que não são necessariamente resgates do pretérito, mas em geral a dor ela cumpre um papel de nos trazer de volta a um prumo, a um caminho do meio, do equilíbrio do qual nós nos afastamos. E ela vai se intensificando à medida que nós vamos resistindo a ela. Então, inicialmente, Deus manda os convites do amor, da misericórdia. Ao espírito rebelde, no entanto, faz-se necessária a mensageira da dor. Ela começa mais amena. Uma primeira dor, uma primeira experiência mais difícil, o espírito resiste. Uma segunda experiência, às vezes ele vai numa jornada de resistência que pode perdurar por séculos, como nós vemos através da literatura espírita. Temos aí o caso do Gregório, no livro Libertação, que estava ali há 700 anos, relutante em sua rebeldia. Assim como Saulo, aí, numa escala menor de tempo, vinha ali já há algum tempo sofrendo aquela angústia existencial interior, uma série de dúvidas, de questionamentos, mas o orgulho não permitia que ele cedesse àquele convite de renovação. Então a dor ela vai se intensificando, né? Eu gosto de uma fala do Emmanuel, no prefácio do livro Falando da Terra, em que ele diz assim, que a gazela desperta com o canto dos pássaros, a rocha, no entanto, somente com a explosão da dinamite. Claro que ele está fazendo uma comparação da natureza do espírito, da condição. Os espíritos que já mais sensíveis, eles já despertam sem necessidade de uma atuação muito enérgica da lei divina. Agora, os espíritos tais quais rochas, de resistência, de dureza, demora mais tempo. Então ali a gente vê essa jornada dele. A gente vê que uma vida muito difícil,
muitas lutas, né? A orfandade quando pequenino, depois a viuvez, já a vida mesmo carente de recursos, e aí surge a enfermidade, enfim, uma série de coisas que vão se acumulando. E o contato com a doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus, é algo que surge mais no final, já na reta final da prova. Boa parte da prova da hanseníase, ele passou sem esse suporte ainda, mas já denotando também um espírito que veio do mundo espiritual com uma proposta de retidão, porque isso fica evidente também na sua biografia. Apesar de todas essas lutas, era sempre reconhecido por ser alguém muito reto, muito laborioso, muito honesto, dedicado, também voltado para a arte, né? Essa coisa de mobilizar, de querer fazer o melhor para a comunidade. Isso ele já tinha antes do espiritismo. Isso denota o que para nós? Um espírito que veio muito comprometido no mundo espiritual, que embora ateu durante a encarnação, ou boa parte, já trazia esses valores muito entranhados, porque imagina a preparação de um espírito desse antes de voltar para cá.